A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez aqui e agora trazendo para você a terceira aula do curso A Trajetória da Semente da Promessa. Eu sou o pastor Pedro, o diretor-geral da comunidade Demirape. Comunidade Demirape, Deus de Milagres, resgatando almas pela internet. Neste momento, quero agradecer você que está chegando e você que está assistindo esse vídeo neste momento. Quero fazer aqui meus agradecimentos. E também aproveitando a oportunidade para pedir que se inscreva no canal do YouTube. Através da sua inscrição no canal do YouTube, você vai estar nos ajudando a divulgar o nosso trabalho para outras pessoas. E você vai estar fazendo o ID de Jesus Cristo, né? Porque através de você, outras pessoas também poderão estar ouvindo a mensagem da Bíblia. Então aqui meus agradecimentos a você que está assistindo nesse momento. Nós já apresentamos a primeira aula, né, que nós falamos da semente da promessa, que refere-se ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Em sua genealogia, nós criamos aqui uma trajetória por onde o Messias passou. E eu dei o nome, né, para esse curso, A Trajetória da Semente, a semente da promessa. Aí nós iniciamos, né, em Gênesis, né, 3:15, quando foi dada a sentença, né, que da semente da mulher nasceria semente da mulher, que nasceria que tiraria o poder da serpente. E quando fala que pisaria na sua cabeça, né, esmagaria a sua cabeça, no caso ali, estaria referindo-se ao poder, né? E através de Jesus ter feito isso, ele nos deu o direito de vida eterna novamente. Ele rasgou a sentença, rasgou o testamento que nos condenava à morte e nos remiu, escrevendo uma nova história e nos dando o direito de vida eterna novamente e escrevendo o Novo Testamento. E aquele que aceitar, declarar, né, com a sua boca e aceitar no seu coração que Jesus Cristo é o Salvador de nossas vidas, então nós teremos novamente o nosso nome escrito no livro da vida. Amém? Então o curso é A Trajetória da Semente da Promessa. E esse vídeo já está sendo a apresentação da terceira aula. E nós falamos de Gênesis até... Na primeira aula, no caso, nós falamos de Gênesis, na saída de Adão e Eva do paraíso, na queda do homem através de Adão, até o dilúvio, né? Falamos de Noé, né? E depois que nós, na primeira aula, nós falamos de Gênesis até o dilúvio, ou seja, de Gênesis, a saída do homem do jardim do Éden até o dilúvio. Na segunda aula nós falamos de Noé e Sem, ali começamos de Sem, filho de Noé, até Abraão, né? E agora, na terceira aula, nós vamos falar de Abraão até Judá, né, que seria um progenitor da semente improvável. Ele não estava na lista, não estava nas regras, né, na regra lógica, e Deus escolheu para que ele fosse
o progenitor da semente. Sempre eu vou falar progenitor, porque quando nós falamos genitor da semente, já podemos dizer diretamente Maria, né, que foi a genitora da semente, e o Senhor Jesus nasceu. Agora, o progenitor é aquele que foi o genitor da semente, né, antsequente, e além de ser o genitor ou genitora, ele foi progenitor, porque foi aquele que cuidou para que a semente não morresse. E então por isso que eu sempre vou estar falando progenitor. E também está falando novamente aqui que a semente no Antigo Testamento, a semente não poderia morrer, né? Nas primeiras aulas nós mencionamos que Deus levantou várias pessoas, né, homens e mulheres, né, para que cuidassem da semente, para que ela não morresse, que ela sobressaísse, né, até chegar a Jesus, né, que é a semente da promessa. E quando Jesus veio, já mudou a situação. Agora a semente, ela teria que morrer, porque chegou, né, a fase do cumprimento da promessa da semente. E aí no livro de João, capítulo 12 e versículo 24, Jesus disse: na verdade vos digo que se o grão de trigo for lançado na terra e não morrer, fica ele só, ou ela só. Mas, porém, se morrer, dará muitos frutos. Ele estava falando de si mesmo. E mediante isso, nós elaboramos aqui o curso, a trajetória da semente, criando um mapa, né, um mapa conforme a árvore genealógica de Jesus, destacando alguns fatos importantes, circunstâncias, né, importantes, destacando o nome de pessoas importantes que foram os precursores da semente, né, que além de ser progenitor, teve também uns que às vezes nem eram o progenitor, mas se destacaram como precursores da semente, né, ajudando com que a semente sobressaísse. Então, baseado nisso, nós criamos um mapa da trajetória da semente. E tenho falado também nas primeiras aulas a respeito da facilidade, né, que vamos ter ao estudarmos este curso, de gravar, né, os estudos para podermos fazermos futuros estudos através do mapa da semente da promessa. Porque quando formos fazer uma leitura da Bíblia, esboçar um estudo, nós vamos ter um conhecimento já pré-programado, digamos assim. E mediante isso vamos ter maior facilidade para nós estarmos elaborando cursos. Amém? Aproveito mais uma vez agradecer você que está chegando, você que está assistindo esse vídeo, e já pedir que você nos ajude compartilhando esse vídeo para que mais pessoas possam assistir. E também se inscreva no canal do YouTube, nos ajude a levar a mensagem da Bíblia para mais pessoas. Para quem está chegando agora, eu sou o pastor Pedro, eu sou administrador geral da comunidade Demirape. Comunidade Demirape é Deus de Milagres, resgatando almas pela internet. E sejam bem-vindos e vamos lá. Fiz aqui a introdução, né, do estudo e vamos dar início. Vamos falar, nós encerramos na aula passada falando de Abraão. Como Abraão, para mim, e de acordo com a Bíblia, é um dos principais, se não o principal progenitor da semente, da promessa, porque foi ele que Deus chamou, né, fez uma aliança com ele, para que ele fosse o pai de uma grande nação. E aí, nós voltamos novamente a falar de Abraão. Abraão, o pai na fé. Aí nós destacamos aqui, né,
às vezes nós falamos lá no livro na carta de Paulo aos Hebreus, Paulo fala a respeito de Abraão como o pai na fé, o pai da fé. E aqui nós trouxemos aqui algo para nós meditar, porque muitas vezes sabe até através da pregação, através de alguns estudos, que Abraão é o pai na fé. E aqui nós vamos entender o porquê que isso acontece. No livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 3, no versículo 2, primeiro, vamos lá. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Esse é o versículo 2, né? Deus estava fazendo uma aliança, mas depois, logo no versículo 1, Deus tem falado assim, ó, Abraão, sai da tua terra, sai da tua casa, no meio da tua parentela, e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Então, no primeiro versículo, Deus faz uma aliança com Abraão e Abraão aceita essa aliança. Então, Abraão se organiza e cumpre aquilo que Deus pediu que ele fizesse. E no versículo 2 já fala, eu far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Começa aí, né? E no versículo 3, ele fala, eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. Aí vem, porque Abraão é o nosso pai na fé. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só, no primeiro versículo que li, ele fala assim, far-te-ei uma grande nação, logo no início do versículo. Quando ele fala, eu far-te-ei uma grande nação, está falando que faria de Abraão uma grande nação. Quando fala uma grande nação, fala de uma forma fechada. E então fala que Abraão seria o pai de Israel, né? Seria, digamos assim, o progenitor de Israel. E então seria ali uma promessa fechada para uma nação. Mas no segundo versículo que li, no versículo 3, ele fala, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui já estava falando da semente da promessa de uma forma subliminar, ou de uma forma não literária, digamos assim, né? Está falando aqui a respeito da semente da promessa, porque quando Jesus veio, ele veio para todos e não só para Israel. O progenitor Abraão ainda. A semente teria que ser legítima. Nós falamos isso nos primeiros vídeos, né, nas primeiras aulas. E essa sendo a terceira aula, vamos continuar falando a respeito da questão da legitimidade para ser a semente da promessa. Abraão sugeriu um filho de seu servo Eliezer para ser o herdeiro, lá no livro de Gênesis 15, 2 a 5. Então Abraão, ele já estava avançado em idade, né? Ele achou que não seria dele o herdeiro que formaria uma grande nação, ou talvez ele estava no processo de amadurecimento, de crescimento, né, na fé. Então ele pediu para Deus que Deus avaliasse, né, que ele sugeriu ali, que pegasse o filho de Eliezer, porque Eliezer era seu servo, seu escravo, digamos assim, e aí era dele, e os filhos dos servos também eram dele. E aí ele falou assim para Deus, olha, então já que eu vou ser o pai de uma grande nação, eu vou assumir a paternidade do filho de Eliezer, e ele será, né, o meu primogênito, e ele será o pai dessa grande nação. Aí Deus falou, não, Abraão,
de maneira nenhuma. Vai sair de você mesmo. Você e Sara, na época Sarai, que serão os pais de uma grande nação. Nascerá de você. Interessante isso, né? E agora um outro ponto interessante. Sara, a mulher de Abraão, sugeriu que ele tivesse um filho com a escrava Agar. Ele aceitou, e desse relacionamento nasceu Ismael. Novamente aqui Abraão vacilando, né? Ainda talvez inexperiente ainda, né? Ainda não estava pronto, né? Para cumprir a promessa da semente na vida dele. Abraão aceitou, e desse relacionamento nasceu Ismael. E através disso nós temos esse problema que acontece no Oriente Médio até hoje, né? Que ali os árabes, né? E todo esse povo que persegue Israel, a maioria no caso, são descendentes de Ismael, né? Não são todos, mas uma boa parte que persegue a Abraão não aceita Israel, descendente de Abraão. Talvez tá aí na raiz o problema, não é mesmo? Vamos dar seguimento ao nosso curso A Trajetória da Semente, realização da comunidade Demirape. Apresentação aqui, pastor Pedro, diretor e administrador geral da comunidade Demirape. Ainda falando progenitor Abraão, Abraão não negou a semente quando Deus o colocou à prova, em Gênesis 26, 6 e 12. Aí, aonde Deus o colocou à prova, que Abraão já tinha passado um tempão na presença do Senhor, né? Para entender, levou 25 anos para Deus cumprisse essa promessa na vida de Abraão, desde a saída dele lá de Ur dos Caldeus. E quando Isaac nasceu, aí se cumpriu então a promessa da semente genealógica que passaria por Abraão. Então ele seria um dos principais progenitores da semente. E aí Isaac já estava grande, né? Um menininho grande, digamos assim, né? E aí Deus fez uma prova com Abraão, pediu que ele sacrificasse Isaac. E Abraão não rejeitou, né? Abraão não negou. Abraão, como é de conhecimento a história, né? Os irmãos que estão nos assistindo já conhecem essa história. Então, Abraão pegou e subiu até o monte, né? E foi oferecer Isaac em sacrifício. Mas ele foi, quando Isaac perguntou: pai, aqui está aqui o cutelo, está a lenha, né, o fogo, está tudo aqui, mas e o cordeiro, né? Então Abraão, certo de que subiria e voltaria com seu filho, porque Deus agora ele já tinha a convicção de que Isaac era o progenitor da semente da promessa, o herdeiro, né? Seu sucessor, que seria o pai de uma grande nação, que ele era a promessa de Deus na vida dele, que Deus iria cumprir de fato. Então ele tinha convicção de que iria descer com seu filho. Então ele foi provado ali e foi aprovado. E ele respondeu para Isaac: filho, Deus proverá para si o cordeiro. E lá os irmãos sabem muito bem que Deus proveu o mesmo cordeiro. Na hora que ele ia concluir ali o sacrifício, né? Creio que certo, que mesmo ele tirando a vida do seu próprio filho, Deus o traía de volta. Aí Deus bradou com ele e disse que ele não fizesse aquilo e mostrou para ele um cordeiro. E aí ele pegou e sacrificou um cordeiro. Talvez tipificando, talvez não. Nós podemos olhar, também conforme Abraão olhou, pelos olhos da fé, que ali estava tipificando, né, o cordeiro pascual, Jesus o Cristo, que viria, que não era outro, né, da forma que estava, mas que seria o próprio Jesus Cristo,
um cordeiro puro, né, sem defeito, sem mácula, sem pecado. Porque de acordo com o livro de Romanos, né, a Paulo escreve a carta aos Romanos dizendo que todos os pecados destituídos foram da glória de Deus. Então até a vinda de Jesus não tinha nenhum cordeiro, né, nenhuma semente, digamos assim, legítima, ou seja, que não tivesse mancha, mácula, defeito, porque estava ainda sob a consequência do pecado adâmico. Então só através de Jesus Cristo nós vamos chegar lá, e eu vou explicar aqui por que Jesus foi um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, e foi legítimo e digno de sacrifício para a expiação dos nossos pecados, para remir as nossas vidas da nossa condenação adâmica. O progenitor Abraão ainda. Abraão teve outros filhos, mas Isaque, o primogênito, permaneceu como seu sucessor, conforme Deus havia determinado. Aqui nós destacamos que Abraão teve outros filhos, né? Ele, depois que Sara morreu, depois que Sara faleceu, ele casou com Quetura, né? E teve 6 filhos com Quetura. Então Abraão teve outros filhos. Além de Ismael, que foi com a escrava, ainda teve outros filhos. Mas, porém, no entanto, quem permaneceu como progenitor da semente, criando esse mapa, né, para vocês, da semente da promessa, quem permaneceu foi Isaque. Amém? E agora vamos falar do progenitor Isaque. Progenitor Isaque. Sejam bem-vindos para assistir o curso A Trajetória da Semente da Promessa. Você que está chegando, eu peço mais uma vez que se inscreva no canal do YouTube para nos ajudar a alcançar mais vidas para o Senhor Jesus. O canal do YouTube exige que tenha uma quantidade suficiente de pessoas inscritas para transmitir lives ao vivo através da sua plataforma. E aí eu peço que você nos ajude se inscrevendo no canal do YouTube. Vamos lá. Progenitor da semente da promessa, Isaque. Para começar, né, já vamos dizer que Isaque foi a semente legítima, porque de acordo com o pacto feito entre Deus e Abraão, né, a promessa, a aliança entre Abraão e Deus e Abraão, que o filho seria dele e de Sara. Então Isaque aqui é apresentado como o herdeiro legítimo, ou a semente legítima. Ele foi o progenitor obediente. Nós sabemos que quando ele estava ali na região de Gerar, Deus falou para ele: Isaque, você permanece aqui. Interessante que lá estava tendo uma crise, né? Uma fase que não estava produzindo. E Deus pediu que ele ficasse lá, ele foi obediente. Interessante que mesmo sendo uma fase de difícil plantio, que não estava produzindo, ele, pela obediência, né, a Bíblia fala que ele prosperou muito e a sua plantação deu 100 por 1, né? 100 vezes mais. Isso é muito interessante. Isso está registrado no livro de Gênesis 26, 1 a 6. A confiança em Deus. Isaque, ele tinha a sua plena confiança em Deus. Gênesis 26, de 12 a 18, fala a respeito disso, né?
Então ali o Isaac ele foi muito perseguido ali. O rei daquela região ali, Abimeleque, pediu para que ele ficasse ali, né? Mas só que os servos do rei, digamos assim, né? Os pastores do rei, os servos do rei, eles perseguiram muito a Isaac. E até tomando os poços que Isaac cavava, né? Isaac ele pegava, deixava e saía, cavava outro poço. Ele não entrava em contenda, em conflito, né? E cada vez ele prosperava mais por causa disso. E o povo ficava com inveja de Isaac. Mas Isaac, ele prosperava porque ele tinha confiança em Deus. Então é isso, a história de Isaac um pouco resumida, né? Mas ele é a semente legítima, né? De grande importância. Então até ele entra como a base patriarcal, porque o povo de Israel, quando vão orar, geralmente sempre eles mencionam Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E na Bíblia nós vimos muito isso. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então, porque é a matriz, né, da onde se sustentou o início da trajetória da semente. Eu falei a respeito da legitimidade, né, porque Abraão foi o pai na fé, ele foi chamado para o cumprimento dessa promessa. Ele seria, digamos assim, a base do início, digamos assim, da aliança de Deus com o homem, que estabeleceria aí a vinda do Messias. E depois nós vemos Isaac, né? Também legítimo. Abraão era primogênito, né? Legítimo. Aí veio Isaac, primogênito, legítimo. O separado, legítimo. Aí veio, nós vamos falar também próximo, Jacó, também legítimo. Então aqui fala a respeito de uma regra lógica para que fosse o progenitor da semente. Então vamos falar de Jacó. Mencionamos o nome dele. Jacó, um outro progenitor da semente, né, que se destacou. Mas como Jacó legítimo? Não era Esaú o primogênito? Então, mas Deus, ele constituiu a primogenitura em Jacó. Nós vamos entender isso. Então ele se tornou, dentro da regra lógica para ser o progenitor da semente, Jacó, ele atendeu os pré-requisitos. Ele atendeu como? Ele valorizou o propósito de Deus, enquanto Esaú não. Esaú era o primogênito, eles eram gêmeos, mas quem nasceu primeiro foi Esaú. Então, mas Esaú não valorizou o propósito de Deus. Isso acontece muito, né? A questão de, às vezes, a pessoa ele levar com desdém, né? Desleixo, de qualquer forma, a promessa de Deus para a sua vida. E aqui foi uma situação que Esaú, ele fez pouco caso, né? Ele não valorizou a aliança de Deus, digamos assim, as coisas espirituais, as coisas dos céus. Talvez ali ele estava focado mais na questão material. Então ele não valorizou o propósito de Deus para a sua vida. Ele sendo primogênito, é claro que seria ele o progenitor da semente, a semente da promessa. Mas ele, por não valorizar, né, ele perdeu esse direito. Digamos assim que quando Jacó propôs comprar a primogenitura de Esaú, ele falou assim, o que vai me valer primogenitura? Olha só,
se eu morrer, o que vai me valer minha primogenitura? Eu vendo para você sim, me dá logo esse prato de lentilha. Então Jacó preparou ali o prato de lentilha, deu para ele e comprou o direito de primogenitura. Mas o interessante é que precisava de Isaac avaliar, né? O Isaac, ele pegou e ele teve que assinar embaixo nesse negócio. Então foi onde que ele se passou por Esaú, foi lá e pediu a bênção do patriarca. E a bênção do patriarca é igual decreto do rei, não poderia voltar atrás. Inclusive Esaú foi lá e pediu que voltasse atrás, ele falou, não, está abençoado, está abençoado. Ele realmente ele assumirá a condição de primogênito. Então aqui entrou a legitimidade, porque foi a bênção do patriarca. Ainda faltava, né, a bênção do céu. Jacó não ambicionou os bens materiais. Interessante, Jacó, quando ele fez tudo isso, que Esaú perseguiu Jacó, a mãe dele orientou, né, Rebeca orientou Jacó a ir lá para as terras do tio, né, Labão, e ele se foi para lá. No caso ali, eu vejo assim, se ele fosse um camarada que estivesse ambicionando as coisas materiais, por isso queria tanto a primogenitura, ele teria ali armado uma forma de eliminar o seu irmão e ficasse ali, né? Aí ele não teria mais perseguição e já teria a bênção do pai como primogênito e ficaria por ali. Mas a mãe dele orientou que ele fosse para a terra de Labão, seu tio, e assim ele fez, ele foi. E lá ele ficou rico, mas talvez tanto rico quanto seu irmão, possuindo muitos bens, muito gado, né? E servos, né? E uma família abençoada, grande. E aí ele voltou. Então Deus o abençoou de uma forma especial. E interessante que nessa questão da compra da primogenitura, Jacó não perdeu tempo, né? Ele abraçou a oportunidade. Então ele tinha um desejo no coração de ter a bênção dos céus, ele tinha no coração de atender o propósito de Deus, e aí ele não perdeu a oportunidade. Ele abraçou e comprou com um prato de lentilha o direito de primogenitura. Só para entender melhor. E foi até as últimas consequências para merecer a promessa. Nós sabemos que quando ele lutou com o anjo, ele foi ferido na coxa, ele passou a mancar a coxa e ele feriu. E não abriu mão enquanto não fosse abençoado. Ele queria bênção, porque ele já tinha comprado o direito de primogenitura. Ele já havia recebido a bênção do pai, mas agora ele queria uma confirmação dos céus. Então, às vezes, nós precisamos de ter a confirmação dos céus para nós conquistarmos as coisas. Beleza? Não basta querer de nós mesmos. Agora o progenitor Judá. Chegamos na vez de Judá. Para vocês que estão chegando, nós estamos transmitindo aqui a terceira aula do curso A Trajetória da Semente, a Semente da Promessa. Uma apresentação do curso da comunidade Demirap, Deus de Milagres, resgatando almas pela internet. Eu quero agradecer sua participação e pedir que nos ajude compartilhando e também se inscrevendo no canal do YouTube. E você que é membro da comunidade Demirap, convida mais pessoas para fazer parte da comunidade Demirap, beleza? O progenitor Judá. É interessante que Judá foi um progenitor improvável pela lógica dos critérios. Nós vamos entender aqui. Por quê? Se ser primogênito seria uma via de regras para ser o progenitor, eu vou falar mais uma vez. O progenitor da semente da promessa é aquele que, além de ser o genitor da semente que passaria por ele,
ele também ele cuidaria para que isso permanecesse, que a semente não morresse, que ele se trata do avô, da avó, né, do bisavô, bisavós. Então são pessoas que cuidou da semente para que a semente sobressaísse e não morresse. Então aí entra como progenitor. E até porque a genitora final foi Maria, quando concebeu Jesus pelo Espírito Santo de Deus. Entendeu? Então, por isso que sempre eu falo progenitor. O primogênito, Rubem era o primogênito. Rubem era o primogênito. E Judá, ele não era o primogênito, ele foi o quarto filho, nós vamos ver isso. Então, ele foi um progenitor praticamente improvável. Não é mesmo? Deixa aqui eu colocar aqui o áudio, fundo musical. E agora uma outra questão aqui. O próximo primogênito, depois de Rubem, não seria da mesma mãe, né, Lia. Seria da outra mãe, porque nós sabemos que Jacó casou com Lia e Raquel, né? Então, quem foi o primeiro filho de Raquel? Foi José. Então, o próximo primogênito, por vez, seria José. Nós vamos ver isso, né, mais na frente, a confirmação bíblica a respeito disso. Que José seria o próximo primogênito. Dessa forma aqui, não seria, vamos supor, se fosse uma mãe só, não seria passado para o segundo na falta do primeiro, né? Mas seria aqui no caso primogênito mesmo. A questão é que Jacó, ele era casado com Lia e com Raquel. Aí vamos ver por que Judá, o progenitor da semente. Porque Rubens, primeiro o progenitor aqui mencionado, primogênito, ele foi destituído da sua primogenitura. Rubem deitou com Bila. Bila era uma concubina de Jacó, ou seja, seria serva de uma das suas mulheres. Então Rubem se deitou, né? Ali cometeu até um ato de incesto, porque Bila era uma concubina de Jacó. E aí Rubem, sendo primogênito, ele imaculou, digamos, ele se deitou, desonrou o seu próprio pai, vamos dizer assim. Ele não respeitou o seu pai, ele não honrou o seu pai. E aí, mediante isso, Jacó o destituiu. Nós vamos ver isso lá no livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 3 e 4. Então, aqui no primeiro, Gênesis 35 e 22, fala do que aconteceu, né? Que ele teria se deitado com Bila, uma das concubinas do seu pai. Então, por isso, ele deu motivo para ser destituído da sua primogenitura. E no livro de Gênesis 49, 3 e 4, quando Jacó chamou seus filhos todos para ser abençoados, cada um de acordo a sua, digamos assim, a sua função, de acordo com aquilo que eles tinham sido, quando foi a vez de Rubens, né, o primogênito, foi o primeiro a receber essa bênção, ele falou assim: olha, não será mais excelente. Essa aqui é a segunda parte, né? Não será mais excelente, porque primeiro ele falou assim: tu és o meu primogênito e excelente. E aqui na segunda parte ele já revoga: não será mais excelente, porque subiste ao leito do seu pai, então o contaminaste, subiste à minha cama. Aí nós vimos que ele foi destituído. Quando fala aqui não é mais excelente, porque ele
ele perdeu o posto, né, de primogênito. E diferente de José, né, de José, quando chegou a vez de José, ele trata José agora como primogênito e fala que agora, pois, os teus filhos serão os meus filhos. Aqui eu falo que José foi uma exceção. José foi um precursor da semente. José foi digamos assim, foi um homem levantado por Deus para cuidar da semente. Lá no começo eu falei a respeito dos resgatadores da semente, salvador da semente. Nós vamos ver isso, né? Vimos na questão também de Noé que ele não foi só um progenitor da semente, mas ele foi também um salvador da semente quando ele construiu a arca. Ele não estava ali só salvando os seus filhos e sua mulher e suas noras. Ele estava ali salvando algo mais excelente ainda, que seria a semente da promessa. Então ele foi também um salvador. E aqui nós vemos José, que Deus prevendo que ia ter uma fome muito grande ali na região. Então José foi levantado para ser o que foi, né? O governador do Egito. Se não fosse no Egito, seria em outro lugar, mas ele seria aquela pessoa que estabeleceria algo para salvar a semente, digamos assim, né? Dentro do contexto povo de Jacó, de Israel. E aí José teve essa incumbência. E ele teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Mas quem nasceu primeiro foi Manassés. Isso está escrito no capítulo 48 e 5. Se nós analisarmos até a forma que foi colocado na Bíblia, no 49 fala a respeito dos outros filhos. E antes, que antecedeu, o 49 foi o 48 e 5 falando a respeito de José, né, o primogênito, e também dos seus filhos. E Jacó chamou para que ele trouxesse os seus filhos até ele, trouxe, aí ele o abençoou com uma bênção da primogenitura. Lá na frente, quando nós lemos a Bíblia e lemos as meias tribos de Israel, porque aqui está, às vezes você não se ateve a isso, as meias tribos de Israel são as 2 tribos de José. Interessante, né? Efraim e Manassés. E interessante é que a primogenitura seria, aqui já foi desvinculado, digamos assim, desconsiderado a lei da primogenitura. A partir daqui nós vamos ver isso, que na hora que Jacó foi abençoar com a bênção da primogenitura, sempre com a mão direita, a bênção do patriarca, ele abençoou com a mão direita o segundo, que foi Efraim, porque o primogênito era Manassés. Interessante, eu sempre gosto de destacar aqui, que José na época era o Todo-Poderoso. José era o segundo homem do Egito. Ele estava abaixo apenas de Faraó no seu trono. Então, quando ele passava, todo mundo tinha que reverenciar ele, porque na época é o seguinte, era considerado o cara. E ali ele pega e, digamos assim, ele questiona o pai dele a respeito disso, né? Não, quando o pai colocou a mão direita, né, o Jacó, patriarca, colocou a mão direita sobre Efraim, José tentou dissuadi-lo, dizendo assim, não pai, o Manassés que é o primogênito. Interessante a resposta, ele fala assim, eu sei, é conforme se ele estivesse dizendo, eu sei o que eu estou fazendo. José, o Todo-Poderoso, teve que aceitar, porque realmente ele já tinha recebido a orientação de Deus, que quem seria o primogênito seria Efraim. E lá na frente, na separação das tribos, analisa mais uma vez, lá na separação das tribos, depois de Davi, houve uma separação das tribos, 10 ficou para um lado e 2 para outro lado. Um lado ficou Judá, né? E Benjamim. E do outro lado ficou as outras tribos. Né? Teria tanto nome de tribo para dar, aí ficou de um lado
do sul. Ficou as tribos de Judá e, digamos assim, Benjamim. Na outra tribo, as 10 tribos, ficou Benjamim. O interessante que deu o nome Efraim. Judá e Benjamim ficou de um lado e Efraim e os outras tribos ficou do outro lado. E do lado que ficou Efraim é que recebeu o nome de Israel. Mas o interessante é que as 10 tribos estavam ali, todas as tribos tinham nome. Mas por que recebeu o nome de Israel? Porque estava Efraim. E Efraim foi quem recebeu a bênção da primogenitura. Então ele tinha, o único que tinha legitimidade, o direito de carregar o nome do pai. E foi esse motivo que ele levou sobre si o nome de Israel. Por isso que Israel ficou de um lado e Judá para o outro lado. Beleza? Judá, o primogênito. Estamos chegando à conclusão do curso. Você que está chegando agora, muito obrigado pela sua presença. Sejam bem-vindos. Nós estamos transmitindo aqui o curso, a terceira aula do curso A Semente da Promessa. A apresentação da comunidade Demirap. Judá, o progenitor escolhido por Deus. Agora aqui vamos concluir, falar algo muito importante. Por que Judá? Nós falamos a respeito de excepcionalidade de José, que ele não foi destituído, ele foi levantado para uma situação de grande importância, até para manter a semente viva. E Judá não tinha nada a ver, digamos assim. Ele era um camarada bom, só que ele não era primogênito. A gente destaca, eu sempre pensei assim, mas por que Judá? Acredita que tem pessoas que falam Jesus, o leão da tribo de Judá, e nunca leu o livro de Gênesis, capítulo 49, e versículo 9. Porque foi ali, na Bíblia, olhando biblicamente falando, foi ali que se deu a origem do leão da tribo de Judá. Porque ali fala de Judá como o leão, que dormiria, um leãozinho, e um grande leão, uma grande leoa, quem o despertará? Aí depois, na sequência, fala o cetro não apartará da sua mão, Estava dizendo ali que eles teriam autoridade e domínio sobre os seus irmãos, sobre os servos dos seus irmãos e digamos, os seus bens, Então, que o cetro não apartaria da sua mão. Quando fala cetro, fala poder, autoridade, governo, na época. Mas conclui o versículo dizendo, até que venha de Siló, a quem de direito. Ali estava falando da semente da promessa mais uma vez. Ou seja, que de Judá viria a conclusão da semente da promessa. Até que venha quem de direito. É muito interessante. Está subliminar, digamos ali, no texto. Mas é isso mesmo. Então, eu tive esse conhecimento e eu ficava falando assim, mas será isso que, por esse motivo que Judá foi escolhido para ser o pai da semente, o progenitor da semente genealógica? Aí eu ficava meditando nisso. E também outros fatores que eu ficava meditando a respeito de Judá. Nós sabemos que José foi jogado lá no poço, E eles pretendiam matar José, E Judá foi um que deu a ideia de pegar José e vender, para não matá-lo. Ele falou assim, nós vamos vender ele, nós não vamos sujar nossas mãos com o sangue do nosso irmão. Então, Judá estava com esse pensamento. E lá na época que José recebeu a presença dos seus irmãos, já no Egito, que ele pediu para que trouxesse Benjamim, o seu irmão caçula,
mais novo. Aí queria, depois no final ele queria que Benjamim ficasse como servo ali, né, dele, devido à prova que ele fez com eles ali, né, colocando ali um pertence dele dentro do saco, né, seria uma taça, né, e foi encontrado dentro do cesto de Benjamim. E aí, mediante isso, ele provando seus irmãos, aí trouxeram até a presença de José, e José falou que ia ficar com Benjamim, para ficar como servo, porque aconteceu aquilo. Aí é onde Judá entra na frente e fala assim, não, fica comigo, eu prometi para meu pai que a vida de Benjamim seria a minha vida, então se ele não voltar, meu pai vai morrer, e eu prefiro eu ficar, deixa Benjamim voltar e eu fico. Eu fiz essa promessa para meu pai. Mediante isso, José viu que a mudança dos seus irmãos haveria acontecido de fato. Então a sua prova teve efeito. Então ele viu ali que realmente ele estava a fim de dar a sua própria vida. Ao contrário, né, que aconteceu lá atrás com José. Mas José também reconheceu que tudo isso foi providência divina, providência de Deus, que José estava sendo preparado para ser o salvador das sementes da promessa. Mesmo que ele não soubesse que desse contexto, a semente da promessa. Mas ele sabia que era um propósito divino, digamos assim, dele estar ali. Então, mediante isso, eu ficava pensando, mas será que é por isso também? E aí, eu me deparei com esses versículos aqui. Você vai entender. Já vamos concluir. Olha, Lia teve um filho e disse, ele se chamará Ruben, o primogênito, né, o primeiro filho. Ele diz, porque o Senhor atendeu a minha aflição. Atendeu a minha, tá jogando para ela, o egoísmo, né? A minha aflição. Por isso agora me amará meu marido. Então, como Jacó casou com duas mulheres, e ele amava Raquel, digamos assim, quem conhece a história sabe, que ele queria casar com Raquel a primeira vez, o pai dele deu Lia. Aí a segunda vez ele trabalhou mais 7 anos, até que finalmente casou com Raquel. Então ele amava muito a Raquel. Então talvez seria por isso, né, que a Lia se sentia a segunda, né, mesmo sendo a primeira. A mais velha, a primeira, mas se sentia a segunda. Então aí ela externou isso aqui. Por isso agora me amará meu marido. Quando fala assim é porque geralmente estava tendo algo ali, né, nesse sentido. Então ele estava jogando para cima dela, para si mesma. Quando nasceu Ruben. Por isso deu o nome de Ruben. Isso, o nome do Ruben significa, porque quando o filho nascia, dava o significado de acordo à circunstância. Aí ó, Lia teve um filho e disse, ele se chamará Ruben. E disse, porque, ó, o Senhor atendeu a minha aflição. Então o nome de Ruben seria mais ou menos, seria isso o significado. Ele atendeu a minha aflição. E concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo, porquanto o Senhor viu que eu era desprezada, e deu um nome também, este se chamou Simeão. Então a circunstância estava levando isso. Então eu estava desprezada. Então ela se sentiu. Primeira vez, o meu marido se unirá a mim. Não se uniu porque ela estava se sentindo desprezada, digamos assim, né? Na visão dela. Então agora Simeão veio. Então agora, né? Eu não vou ser mais desprezado, né? Que agora já tenho 2 filhos. Aí concebeu outra vez e deu luz a um filho, dizendo, agora desta vez ou esta vez se unirá meu marido a mim. Agora sim, agora ele vai se unir. Primeiro o Senhor ouviu minha aflição, né? Depois se uniu a mim, se unirá a mim, não me desprezará, no caso, segundo, não me desprezará meu marido, e agora ele se unirá a mim. Aí deu o nome de Levi. Levi, segundo Lia, que o seu marido se uniria a ela.
Aí o chamou de Levi. Olha só, tudo ela chamou para si, né? Primeiro, viu a minha aflição. Depois, meu marido não me desprezará mais, eu não serei mais desprezada. Entendeu? Aí, a terceira vez, agora ele se unirá a mim. Tudo jogando para cima dela. Mas quando nasceu Judá, olha aqui que entra o versículo chave, né? Aqui que entra o versículo chave. E aconteceu outra vez. E concebeu outra vez e deu luz a um filho, dizendo: esta vez louvarei o Senhor. Por isso chamou seu nome Judá. E o nome Judá significa louvado ou agradecido. Da mesma forma que Ana entregou seu filho Samuel lá no templo para ser de Deus, ela entregou, ela ofereceu a Deus. Quando ele desmamou, né, um período que ele se desmamou, foi lá e levou e entregou para o profeta Eli. Então ele foi entregue a Deus e foi o profeta, né? Interessante que lá foi o profeta que ungiu Davi, né? E aqui nós vimos que o nome de Judá significa louvado ou agradecido. O significado no hebraico, o nome Judá, louvado e agradecido. E interessante que ela falou, dizendo, esta vez. Agora ela falou assim, não, as primeiras vezes eu pedi para mim, agora dessa vez eu vou oferecer a Deus. Interessante, né? Interessante que aqui ela se encerra a madre, ela não tem mais filho, ela teve que recorrer à sua serva, para poder ter filhos com a serva. Depois voltou a ter filho, mas ela ficou um período sem filhos. Porque foram 12 filhos, né? Jacó teve 12 filhos. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Azé, Issacar, Zebulão, José e Benjamim. Ok? Ficamos por aqui. Concluo mais um curso, né, uma aula do curso A Trajetória da Semente, a Semente da Promessa. A direção e apresentação da comunidade Demirap, Deus de Milagres, resgatando almas pela internet. Meus agradecimentos a você que nos assistiu até aqui, você que está assistindo, muito obrigado. Fica aqui meus agradecimentos. E aproveitando para pedir que você se inscreva no canal do YouTube para nos dar condição de levar essa mensagem para mais pessoas, mais vidas. Você vai estar fazendo o ID do Senhor Jesus Cristo. E até a próxima aula. Meu muito obrigado.